Boa noite, boa noite, boa noite. Todo mundo me ouvindo? Boa noite, boa noite, boa noite. Tô falando baixinho que olha, tá indo dormir ainda. Boa noite, boa noite, boa noite, boa noite. Tudo bem, gente? Boa noite. Estão me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Todo mundo me ouvindo? Estão me ouvindo bem? Se estiverem me ouvindo, me fala aí, por favor. Estão me ouvindo bem? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Que bom. Tá bem baixinho, mas estão me ouvindo, gente? Eu estou tendo que falar baixo porque o Oli tá chorando ali. Tudo bem, gente? Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Muito bem-vindos, muito bem-vindos. Som ok? Tarde, né? 10h04 da noite. Ai, me perguntaram ali se ele tá próximo e tá sonhando com coisas estranhas que pode ser. Pode ser muita coisa. Não dá pra falar assim, sem saber qual é o sonho, nada disso, tá? Espero que vocês todos estejam muito bem, muito bem. Primeiro quero dizer que vocês são incrivelmente bem-vindos. É uma alegria estar com vocês aqui. Eu sei que tem muitos de vocês aí passando por momentos difíceis, momentos de dor, momentos de uma pressão, um desconforto, um sentimento ruim, o que quer que seja. E o meu objetivo aqui com vocês é que de fato vocês tenham uma paz, né? No coração de vocês, para vocês dormirem bem, para vocês estarem bem, para vocês estarem se sentindo em paz, né? Que vocês tenham uma boa noite. E a gente vai compartilhar algumas coisinhas aqui da palavra do Senhor e vamos orar, beleza? Eita, esse negócio do sonho eu não vou conseguir responder agora, tá? Quem tá perguntando ali do sonho eu não vou conseguir responder agora. Mas vamos lá? Quero começar com a leitura de um texto aqui. É o meu texto favorito, então já sei de cabeça. Que tá aqui em Efésios, capítulo 1, versículo 3. Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Todas as sortes de bênçãos são todas as sortes de bênçãos. Aí se a gente vai aqui em Filipenses, olha que interessante esse texto aqui. Todas as sortes de bênçãos, né? Filipenses 4, olha só. Se a gente for aqui na nova versão transformadora, olha que interessante. Filipenses 4:4, presta bastante atenção, tá? Alegrem-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembrem-se, o Senhor virá em breve. Presta atenção no versículo 6. Preciso muito que vocês prestem atenção nisso aqui agora. É o remédio para a ansiedade. Para quem está vivendo algum grau de ansiedade, algum nível de ansiedade, vocês têm que ouvir isso aqui. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Agradecendo por tudo que Ele já fez. Olha só, a gente está lendo que a gente tem que agradecer por tudo que Ele já fez, ok? Só que a gente acabou de ler em Efésios capítulo 3, versículo 1, que Deus é bendito porque nos abençoou com todas as sortes de bênçãos. Então a gente consegue observar dois pontos importantes aqui. Um primeiro ponto é que se a gente observa coisas terrenas aqui, por exemplo, estou na minha casa, eu observo as paredes da minha casa, eu observo minha filha, minha esposa, a minha vida, meu carro, as atividades que eu faço. Isso me trazem o quê? Se eu observo essas coisas, me trazem gratidão. Primeiro ponto. Agora, se eu consigo ter um olhar mais transcendental, o que é que eu observo? Eu observo as bênçãos que Deus já me deu e eu ainda não consegui manifestar aqui na Terra. Ou seja, então eu passo a ter esperança no meu coração. Esperança no meu coração. Então, quando eu começo a observar e a agradecer por tudo que Deus já fez, eu agradeço por tudo que Ele já fez e que está aqui nas minhas mãos, e eu agradeço por tudo que Ele já fez e ainda não chegou às minhas mãos. Então, eu tenho duas coisas. Eu tenho esperança e eu tenho gratidão. Beleza? O que é importante aqui? No versículo 6, está dizendo aqui, não vivam preocupados. Preocupados é você se ocupar antes do fato real acontecer. Então, se você está ocupado antes de acontecer, como é o nome disso? Ansiedade.
Em outra tradução aqui desse texto tem não vivam ansiosos por coisa alguma. Então tem não vivam ansiosos por coisa alguma, que pode ser também lido como não vivam preocupados com coisa alguma. Então você vai orar a Deus agradecendo por tudo que Ele já fez. Então, se você fizer isso, o que é que vai acontecer com você? Você vai experimentar a paz de Deus, que está acima de todo o entendimento. Ou seja, o pau está quebrando, o marido não voltou, a amante ligou enchendo o saco, você descobriu uma situação ruim, você ficou com uma situação complicada, você está passando por um problema, você está passando por uma demissão. E aí você entende que se você colocar o teu coração em Deus, colocar os teus pensamentos em Deus, o que é que Deus vai fazer com você? Ele vai guardar o seu coração e a sua mente em Cristo. Meu Deus, isso é sensacional. Isso aqui é o segredo da inteligência emocional. Este aqui é o segredo para passar por qualquer tipo de circunstância, que seja boa ou que seja ruim, com dignidade. Você vai passar por situações difíceis, mas você vai saber que o teu coração está guardado, que a tua mente está guardada e que Deus já tem um propósito maravilhoso para você. Então, o que é que você precisa fazer? Você precisa, de fato, andar agradecendo. Pai, graças te dou pela restauração do meu casamento. Pai, graças te dou porque eu tenho um lar de paz. Pai, graças te dou porque o meu lar já é restaurado. Pai, graças te dou porque meu marido é fiel. Pai, graças te dou porque minha esposa é fiel, porque minha esposa é uma boa mãe. E você começa a profetizar essas coisas na sua vida. E o que é que vai acontecer de fato? A sua fé vai ser colocada em prática. Você vai desfrutar o que o seu coração crê. E isso funciona para o bem e funciona para o mal. Posso dar um exemplo? Antes de me separar de Isa, há anos atrás, eu lembro que a gente falava em casa com relação a divórcio. Então, se você aí não se separou ainda, não saiu de casa ainda, vocês parem de falar de divórcio. Parem de falar, a gente pode se separar, a gente vai se separar. Isso você está colocando a sua fé no medo. Colocando a sua fé, colocando o teu coração no medo, vai acontecer o errado também. Então, usem a fé com sabedoria. Usem a fé com sabedoria. A moeda do reino de Deus é a fé. A moeda do reino de Deus não é o esforço. O esforço foi o de Cristo e nós nos apropriamos disso pela fé. Pela fé. Aqui, Mateus 19, 26. Olha que interessante. Mateus 19, 26. Olha que interessante. Jesus olhou atentamente para eles e respondeu: para as pessoas isso é impossível, mas tudo é possível para Deus. Então eu quero que vocês aí agora, que estão passando por uma separação, que estão passando por uma dificuldade, entenda, para as pessoas é difícil. Para quais pessoas? Para as pessoas que dizem que é para você parar. Para as pessoas que dizem que é para você desistir. Para as pessoas que dizem, larga, vai viver sua vida. Você é tão bonita, você é tão bonito, você é tão novo. Para essas pessoas é impossível, ok? Mas o que é que Jesus está dizendo para você nesta noite, desta data que eu não sei, hoje é 21 de outubro, Deus está dizendo para você que para estas pessoas é impossível, mas tudo é possível para Deus. Se tudo é possível para Deus, aonde tem que estar o seu coração? Nas circunstâncias? Nas pessoas que estão falando erro? Nas pessoas que estão querendo te atrapalhar? No poder da amante? No poder dos erros que vocês cometeram? Não! A sua fé tem que estar em Cristo, tem que estar em Deus. Exatamente ali o que o Rogério acabou de falar. Eu acredito no Deus do impossível. Eu acredito no Deus do impossível. Só tem uma coisa que Deus não pode fazer. Deus não pode mentir. Então, se Ele está dizendo aqui que Ele vai restaurar, Ele vai restaurar. Se Ele está dizendo aqui que Ele vai fazer, Ele vai fazer.
Se ele está dizendo que ele é Deus de família, ele é Deus de família. Se ele é Deus de família, ele é Deus de restauração. Eu não precisei em nenhum momento pedir a Deus um sinal. Deus, você vai restaurar o meu casamento? Não, não precisava saber disso. Eu não precisava que ele me desse um sinal com relação à restauração. Eu precisava ter fé na palavra dele para a minha vida. É isso, ponto, acabou. Sem abstração, sem loucura, sem mimimi, sem historinha, mas eu não estou vendo. O nosso coração não pode ficar pautado em circunstâncias. Aí se a gente volta lá pro Filipenses, se a gente fica preso às circunstâncias, Filipenses 4:6, o que é que a gente está vendo ali? Se eu estou ficando preocupado, eu estou descumprindo um preceito de Deus para minha vida. Estou descumprindo um preceito de Deus para minha vida. Isso é muito interessante. Ali, uma pergunta boa. E quando estamos restaurados, mas não voltou para a família, ainda não voltou, é só questão de tempo. Vocês já estão restaurados. Você vai esperar, tenha paciência, tem que ter paciência. Você tem que enxergar as coisas com os olhos da fé. Enxergar as coisas com os olhos da fé. Começou a tocar a música aí. Acho que foi do celular de Isa que ligou aqui na minha caixinha. iPhone de Raiza desconectado. Tá? Pronto, então vamos para outro texto aqui? Nem sei porque eu estou falando tanto, mas bora, o Espírito Santo tá falando, bora falando. Bora lá em Marcos. Marcos 9, 23. Olha que texto interessantíssimo. Jesus estava falando com os discípulos e tinha um endemoniado lá, né, na situação. E aí perguntaram para Jesus se Jesus podia ajudá-los, né? Aí Jesus respondeu: se puder, tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Tudo é possível para aquele que crê. Eu quero dizer para vocês aqui que eu dizia a Deus, agradecia por minha esposa trabalhar com restauração de casamentos. Quando não tinha a menor chance de nós dois sermos restaurados, não existia a menor chance, aos olhos humanos, de que eu e Isa fôssemos restaurados. Mas eu agradecia a Deus pela vida dela no futuro, sendo que nem eu trabalhava com restauração de casamento. Alguém falou aqui, já aconteceu no céu, é real, já aconteceu no céu sim. No tempo de Deus o seu milagre já foi dado. No tempo de Deus a tua bênção já foi dada. No tempo de Deus seu casamento já foi restaurado. No tempo de Deus seu marido já é perfeito. No tempo de Deus você já conseguiu o emprego que você quer. No tempo de Deus o teu filho já saiu das drogas. O grande aprendizado que a gente precisa ter é que é uma coisinha que a restauração do casamento é um pontinho para poder transformar toda a nossa vida de fé. Toda a nossa vida de fé. Isso vai alcançar outras pessoas. Então o que é que você precisa fazer? Você precisa crer no seu coração que o milagre já foi dado. Se o milagre já foi dado, por que você vai ficar implorando? Deus faz, Deus faz, Deus faz. Você está dizendo o quê? Você está dizendo que, na verdade, no seu coração, você não creu. Não creu, mas eu acabei de ler aqui 3 textos com Jesus dizendo a mesma coisa. Tudo é possível ao que crê. Nada é impossível para Deus. Então você precisa escolher colocar o teu coração na fé e retirar o teu coração das circunstâncias. Precisa disso. É simplesmente uma escolha. Pronto, tem outro texto aqui que eu vou mostrar para poder provar exatamente que você tem que tirar os olhos das circunstâncias. Olha só que interessante. Romanos 12, 2. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Vamos lá. O que é esse conformar? Conformar é ele literalmente tomar forma. Pense aí que vocês fizeram um bolo, botaram um bolo numa forma redonda. Se colocaram um bolo numa forma redonda, a massa, né? O bolo vai ficar redondo. Luigi que latiu. Se você colocar numa forma quadrada, ele vai ficar quadrado. Ou seja, o bolo se conformou, tomou a forma da forma, ok? O que é que normalmente a gente faz no dia a dia? Luigi, o que é que a gente normalmente faz no dia a dia? A gente toma a forma do mundo. Qual é a forma do mundo? A forma do mundo é uma forma de mentira. A forma do mundo é uma forma de pecado.
A forma do mundo é uma forma de erro. A forma do mundo é uma forma da mulher ser Carlão. A forma do mundo é o homem ser omisso. A forma do mundo é você não ter fé. E o que é que você precisa fazer? Você precisa então ter um outro comportamento. Eu vou ler aqui nessa tradução, que é a Nova Versão Transformadora, que olha só, Romanos 12:2. E não imitem o comportamento e os costumes deste mundo, mas deixem que Deus os transforme por meio de uma mudança no seu quê? No seu modo de pensar. A fim de que, ou seja, o que é que vai acontecer se você mudar o seu modo de pensar? Você vai experimentar. O que você vai experimentar? Importantíssimo. A boa, agradável e perfeita vontade de Deus para você. Então, o que é que aconteceu nos casamentos de vocês, se eles foram destruídos, se vocês estão passando por uma crise, algum problema? É que no coração de vocês, o seu comportamento foi errado. Só que Jesus está te dando uma oportunidade de você mudar o seu comportamento, parando de ter os costumes do mundo, e assim você vai passar a desfrutar qual é a boa, qual é a agradável e qual é a perfeita vontade de Deus para o seu casamento. E isso se aplica às suas finanças, isso se aplica ao seu trabalho, isso se aplica a qualquer área da sua vida, à sua saúde, onde quer que seja. Simplesmente você precisa parar de tomar medidas do mundo, medidas mundanas, e você precisa adotar um comportamento cristão, adotar o comportamento que Deus quer. Então, como é que você faz para você adotar um novo comportamento? Você muda o seu modo de pensar. Exemplo, o meu marido está sendo grosso comigo. O que é que o mundo diz que você deve fazer? Responda-o na mesma moeda. Seja grossa também, seja rude também, seja desagradável também, dê gelo também. Este é o padrão do mundo, esta é a forma do mundo. O que é que você vai fazer? Romanos 12:2. O que é que você vai fazer? Você vai então mudar o seu modo de pensar, né? Qual é a maneira que Deus quer que eu haja? Ah, Jesus disse que não é para eu pagar mal com mal. Ah, ok. Neste instante a gente leu ali que é para a gente ser conhecido pela nossa forma de amar. Olha que interessante. Então a gente vai e ama. Não paga mal com mal, paga mal com bem. E aí você começa a desfrutar o quê? Experimentar do quê? Um novo comportamento, novos costumes. Então o seu casamento vai, ter a mudança. Então quer mudar as coisas que você faz, mude a forma com que você pensa. É isso. Mude a forma com que você pensa. Nesse instante uma pessoa me perguntou ali qual é a versão da Bíblia que eu uso. Eu uso várias versões. Tem um aplicativo da Bíblia aqui no iPad. Então eu uso muito a NVT. Eu gosto também da NVI, que é Nova Versão Transformadora. NVI, Nova Versão Internacional. Eu acho que essas duas têm uma linguagem um pouco mais simples, um pouco menos rebuscada. Então facilita a compreensão. Mas o ideal é você usar um aplicativo, você ter várias versões. Às vezes eu vou em 8, 9, 10 versões da Bíblia e consigo fazer um apanhado geral para poder aumentar o meu entendimento do que devo fazer. Beleza? Vamos lá. Romanos 8:37. Eu quero realmente que vocês saiam daqui hoje com o coração cheio de fé. Cheio de fé, cheio de fé. Romanos 8:37. Mas, apesar de tudo, somos o quê? Mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero que todos vocês escrevam aí. Eu sou mais que vencedor. Escreve aí, mais que vencedor. Todo mundo aqui está na live agora. 144 pessoas. Escreve aí. Sou mais que vencedor. Escrevam que eu tenho um negócio para ensinar. Importante com relação a isso para vocês. Escreva aí. Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Sou mais que vencedor. Isso. Escrevam aí. Porque o que é que eu estou fazendo? Eu estou mostrando para você que você está confessando com a sua boca o que está na palavra. O que é isso aqui? É você alinhar o seu coração com o coração de Deus.
Porque o que é que você fica vivendo? Você fica passando por circunstâncias que te empurram a acreditar que você é um derrotado, que você é um perdedor, que o seu casamento vai acabar, que seu lar é um destruído. E quem faz isso é o inimigo, é Satanás, o diabo. Fica tentando botar essas crenças mentirosas na sua cabeça. Tanto que diz na palavra que o diabo é um enganador. Então o que é que você vai fazer? Você vai pegar o seu coração e vai alinhar com o coração de Deus. Jesus está dizendo que você é mais que vencedor, você vai adotar. Eu sou mais que vencedor. Vou seguir aqui nesse texto, ó, Romanos 8:37. Mas apesar de tudo isso, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. E estou convencido que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o que existe hoje ou o que virá no futuro, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nada em toda a criação jamais poderá nos separar do amor de Deus revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Acabou, acabou. Simplesmente prenda o seu coração na palavra dele. Guarda o teu coração nisso, se aproprie por fé do que Deus já te deu. Se aproprie por fé. Na instante ali, antes de começar a live, tinha uma moça me pedindo, ô Eric, me manda a foto do dia que você foi no encontro de casais. Isa não tava e você tirou foto com a cadeira. Não sei se todo mundo sabe dessa história, mas eu fui no encontro de casais, tava separado de Isa e por fé fui como se ela estivesse lá. E tinha que eles pediram lá para passar óleo na aliança, tal, é um costume mesmo de algumas igrejas evangélicas, óleo ungido. Aí eu joguei ali, foi você mesmo que pediu. Aí eu peguei e joguei minha aliança dentro de um pote que tinha lá e melei minha mão toda de óleo, mas estava tão cheiroso. E eu fiz aquilo como ato de fé. Então fé é literalmente você botar o pé e Deus vai botar o chão. Não é Deus bota o chão e você bota o pé. Se o chão já está lá, isso quer dizer o quê? Você está andando por vistas. Você está andando porque você está vendo. E os olhos do seu coração, que são os olhos da fé, estão fechados. Então você precisa abrir os olhos do seu coração. Você precisa abrir os olhos da fé. E você literalmente vai alcançar o que você quer. Aí eu vou falar aqui, ó, pra gente não ficar muito longo. Romanos também, 1:17. Olha que interessante. Romanos 1:17. As boas novas revelam como Deus nos declara justos diante dele, que o que do começo ao fim é algo que se dá pela fé. Como dizem as escrituras, o justo viverá por fé. Por fé. Boa pergunta ali, ó. Por que quando oro agradecendo parece que é mentira? Você está crendo, se você ora e está achando que é mentira, você está crendo que é mentira. Mas no seu coração, o que é que você precisa fazer de fato? Você precisa de fato crer na palavra de Deus. A verdade é a palavra. A circunstância é mentirosa. Ah, meu marido está envolvido com homossexualismo, meu marido está envolvido com droga, meu marido está envolvido com pecado, meu marido está com amante. Todas essas são circunstâncias mentirosas porque não são condizentes com a palavra de Deus para a vida de vocês, não são condizentes com a vontade de Deus para a vida de vocês. Eric, me prova, eu provo. Jesus disse, eu vim para que tenham vida e vida em abundância. Ter amante é vida em abundância? Usar droga é ter vida em abundância? Tá doente é ter vida em abundância? Tá cheio de dívida é ter vida em abundância? Não. E o que é que a gente precisa compreender? É que no grego, a palavra que é utilizada para abundância, na verdade, ali é zoe. Então Jesus disse, eu vim para que tenham zoe. O que é zoe no grego? Zoe significa a qualidade de vida do próprio Deus. É um negócio meio alto, né? Mas Jesus veio para que você tivesse a qualidade de vida do próprio Deus aqui hoje, aqui na Terra. Então é o teu casamento, fantástico. É a tua vida, fantástica. Desculpa. São as tuas crenças estabelecidas, a tua família estabelecida, são seus filhos ordenados.
Então você precisa parar de crer nas circunstâncias e quem comanda tudo. E como é que ele comanda tudo? Mediante a nossa fé. Aí tem gente que pergunta para mim, Eric, e por que tem gente que não alcança? Porque tem gente que não crê. Tem gente que não crê na sua própria mudança. Tem gente que não crê na mudança do cônjuge. Tem gente que não crê na restauração. Diz que crê, mas não crê de verdade. Não crê de verdade. Aí termina desfrutando da derrota. E erro pior ainda, ficar copiando pessoas que não alcançaram. Esses dias eu estava conversando, não sei com quem foi, e não foi na terapia. Alguém chegou para mim e falou, Eric, e fulano que não conseguiu? Peraí, na palavra diz que é para nós copiarmos quem alcançou a promessa. Tem uma pessoa muito querida no meio de restauração, que o nome dele é Presbítero Walter. Eu ouvia Presbítero Walter e... Ô Luiz, peraí. E aí ele dizia que ele tinha sido restaurado em 4 meses. A esposa dele voltou para casa em 4 meses. E o que é que eu dizia? Eu vou ser restaurado em 4 meses. Era o que eu dizia. Em quanto tempo fui restaurado? Em 5 meses. 1 mês a mais do que ele. Tudo bem que ainda passamos mais 2 meses de ajuste, e esse ajuste continua porque a gente vai crescendo, a gente vai plantando um casamento melhor. Então, a gente precisa ter fé. Aí eu poderia ter feito o seguinte, por que eu não vou crer como uma pessoa que demorou um tempão? Errado, não há sentido nenhum em fazer isso. Você precisa copiar quem alcançou a promessa, você precisa ouvir quem conseguiu a meta. É que nem você fazer uma prova de concurso. Você não vai fazer uma prova de concurso com uma pessoa que não passou na prova de concurso. Você vai fazer uma prova de concurso com uma pessoa que é bem sucedida em fazer concurso. Puta, meu Deus. É só isso. Aí perguntaram no instante ali com relação ao livre-arbítrio. Me prova aí essa questão de livre-arbítrio para quem está casado, para quem é com uma carne, mesmo dizendo que não é. Preste atenção aqui. Efésios 1, Efésios 1, 5, melhor, Efésios 1, 4. Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dele. Peraí, Deus escolheu antes da fundação do mundo e o livre-arbítrio? Eu não quero ser não, mas Deus já tinha me escolhido. Deus já tinha me escolhido? Deus já tinha escolhido os cônjuges de vocês? E aí? Você vai acreditar na questão do livre-arbítrio? Ou você vai simplesmente compreender de que ou você é escravo de Cristo ou você é escravo do pecado? Pede para qualquer pessoa desse aí que diz que está com livre-arbítrio, que está no erro, para de pecar. Fala, pede, pare de pecar. Pare de mentir. Ninguém tem força em si para parar de pecar. Não tem. Nós paramos de pecar mediante a graça do Espírito Santo no nosso coração. Interessante, não é verdade? Então, se vocês se casaram, vocês são um, e um dos dois está na mentira, está no erro, está no pecado, existe uma bênção grande sobre a vida dele, que você que está buscando a restauração deve requerer diante de Deus. E aí o outro vai ser alcançado. A sua função é crer. Se dedicar, amar, se doar, o céu decide o nosso casamento. Boa essa frase. Na verdade, não é nem o céu que decide o nosso casamento. É a nossa fé. É a nossa fé. Vocês são uma só carne. O outro não quer. Na verdade, é você que não crê. Porque a minha esposa também não queria voltar. Ela dizia, eu não volto de forma nenhuma, eu não volto de jeito nenhum, eu não quero de jeito nenhum. Ela falava todas essas coisas, mas eu não cria no que ela dizia, eu não cria no que os meus olhos vinham, eu não cria nas circunstâncias, eu cria num Deus que tinha abençoado o meu casamento. Abençoado o meu casamento como com todas as sortes de bênçãos. O que significa isso? É você aprender a ler a palavra. Eu li pouquíssimos textos aqui, mas são textos de uma profundidade tremenda se entrarem no nosso coração. Então a gente muda a nossa mente, muda a nossa forma de pensar. Quando a gente muda a nossa forma de pensar, nós vamos experimentar naquela área específica qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Ponto, acabou. Sem mimimi, sem mentira, sem engano, sem erro, sem pecado, nada pode
Nada. Absolutamente nada. Eu me lembro, eu estava em Porto Seguro uma vez e estava chegando na churrascaria para poder comer, almoçar e viajar. E aí Deus falou pra mim, tem coisas que a gente não deveria orar. Eu falei, meu Deus do céu, não é possível que Deus tá me falando um negócio louco desse. Aí eu simplesmente vi que eu não deveria ficar pedindo a Deus a restauração do meu casamento. Eu falei, meu Deus do céu, meu Deus. Aí eu fui pra palavra, aqui em Efésios mesmo. Efésios 5, 25. Simples. Marido, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. E ele entregou a vida por ela. Peraí. É para cada marido entregar a sua vida por sua esposa, como Cristo fez. Esse é o remédio para qualquer homem restaurar o seu casamento. É só isso. Verdade. Não tem segredo. É você o quê? Se doar por completo. Aí você precisa ficar pedindo a Deus, Deus restaura, Deus restaura. Aí Deus está dizendo, filho, veja a minha palavra. Veja a minha palavra, eu estou dizendo aqui, é um versículo só para você, meu filho. Ame a sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele entregou a vida por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a e lavando-a com a água por meio da palavra. Então, peraí, como é que eu torno minha esposa santa? Entregando a minha vida por ela. Como é que eu purifico a minha esposa? Através da leitura da palavra. Que difícil, né? Difícil. É simples. Ah, e se eu sou mulher, como é que eu devo restaurar meu casamento? Deus restaura, Deus restaura, Deus restaura. Deus já falou como é para você fazer. Vamos lá. Aí você vai lá em 1 Pedro, capítulo 3, versículo 1. Da mesma forma, vocês, esposas, obedeçam à autoridade do seu marido. Assim, mesmo que se ele se recusar a obedecer à palavra de Deus, será conquistado mediante a sua conduta, sem nenhuma palavra. Oh, meu Deus! Mas por observar o seu modo de viver puro e reverente. É simples. É simples. Você fica pedindo a Deus, Deus restaura meu casamento. Na verdade, você que se você é homem, devia amar sua esposa incondicionalmente, como diz ali em Efésios 5:25. Se você é mulher, o que é que você deveria fazer? Você deve se sujeitar à autoridade do seu marido. Assim, se ele se recusa a obedecer a palavra, será conquistado para o reino de Deus, conquistado para a palavra de Deus. Como? Mediante a conduta da esposa. Simples. Sem palavra alguma. Aí vocês, imbecis, ficam tentando usar palavras para mudar os maridos de vocês. Vocês são burra, pô. Estão tentando abrir a porta com a chave errada. É uma imbecilidade completa. Deus está dizendo aqui, ó, o jeito de conquistar o seu marido é quando ele observar. Tem outras traduções que falam testemunhar, tem outras traduções que falam considerar. Ele vai ver, o marido de vocês vai ver como você age. Acabou. Não adianta ser Carlão, não adianta ficar tentando mudar o marido com palavra, não adianta ficar tentando, para de fazer isso, para de ficar com a amante, volta para casa, valorize seus filhos, ttt. Aí na primeira oportunidade que tem, enche o saco do cara, fica reclamando, fica cobrando, não serve de coração, não ama de coração, aí o cara não volta, por quê? Porque tá dizendo aqui que você está usando palavras, você vai conquistá-lo com suas ações, é só isso, é simples. Sem B.O., sem dificuldade. Aí que eu bato tanto na tecla que a gente tem que amadurecer. Esse é o ponto. Aí quando a gente amadurece, a gente entende, peraí, eu sou homem, como é que eu vou fazer para restaurar meu casamento? Eu vou me doar integralmente pela minha esposa, ponto. Acabou. Mistério. No caso da esposa, ela vai obedecer ao marido e ele vai ser conquistado sem palavras, só com a conduta da esposa. E é um ganho duplo aqui, viu? Preste atenção, está dizendo aqui no texto.
Se o marido não obedece à palavra de Deus e a esposa tem uma boa conduta e ganha o coração do marido, está dizendo que ele vai ser ganho para a palavra de Deus, para o reino de Deus, e vai ser ganho, logicamente, para a vida da esposa. Acabou. Casamento restaurado. Não é difícil. Não tem dificuldade. Agora eu estou lendo aqui 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. É um dos meus textos favoritos. É muito simples, gente. Não tem dificuldade. Ah, quer ver outra? Eu vou provar para vocês agora aqui, ó. Ficam me dizendo que nem todos os casamentos vão ser restaurados. Vou provar na palavra agora que vocês vão ver. Efésios 5, 25. Bora lá. Efésios 5, 25. Bora. Maridos, presta atenção, viu? Vocês têm que aprender a interpretar a palavra. Maridos, ame cada um a sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, a fim de torná-la santa, purificando-a ao lavá-la com água por meio da palavra. Assim o fez para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha, sem ruga ou qualquer outro defeito, mas santa e sem culpa. Preste atenção. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua esposa, como ama seu próprio corpo, pois o homem que ama a sua esposa de verdade ama a si mesmo. Ninguém odeia o próprio corpo, mas o alimenta e cuida dele, como Cristo cuida da igreja. Preste atenção. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Aqui para a galera de união estável. Estou falando logo aqui. Viu? Tem união estável que é casamento. Mesmo sem ter casado. Polêmico. Aí o que é que diz? Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe e se unirá os dois e se tornarão uma só carne. Aí, ó, preste atenção no 32, viu? E esse é um grande mistério, mas ilustra a união entre Cristo e a igreja. Peraí, cara. Então tá querendo dizer o quê? Que o casamento entre um homem e uma mulher é uma ilustração de Cristo e a igreja? Uma ilustração entre Cristo e a igreja? E o que é que significa Cristo e a igreja? Estamos nos preparando para as bodas do Cordeiro, ou seja, vai ser um casamento perfeito. Deus vai dar todo o caminho para que haja união entre Cristo e a igreja. Jesus veio aqui e se doou por completo e ele vai ter a igreja. Nós vamos morar no céu com ele, nós somos a igreja de Cristo. Aí você para e pensa, então você está dizendo aqui que se o marido ama a esposa incondicionalmente, se a esposa obedece o marido, se eles se respeitam e é um casamento, é uma figura da união entre Cristo e a igreja. Se a união entre Cristo e a igreja vai ser perfeita, se a união entre Cristo e a igreja vai ser completa, isso quer dizer automaticamente que todo casamento pode ser restaurado e vai ser restaurado se você crer. É só isso. Tá dizendo aqui, pô, você é uma figura entre Cristo e a igreja, sacou? Usa a cabeça, pensa, pô. Tá claro aqui no texto. Então não fica pensando quando a pessoa diz, nem todo casamento vai ser restaurado, isso é incredulidade. Incredulidade. Aí você está dizendo, incredulidade é falta de fé. Se é falta de fé, a gente viu na estante que sem fé é impossível agradar a Deus. Ponto, acabou. Não tem dificuldade não. É que a gente tem dificuldade de ler a palavra. Mas o texto não é de difícil interpretação. É um texto de facílima interpretação. Muito, muito fácil mesmo. Muito tranquilo. Aí você tira a incredulidade do seu coração e você começa a declarar: Pai, graças dou por restauração do meu casamento. Porque a gente viu na estante ali que é pra gente agradecer por tudo que ele já fez. A restauração do seu casamento ele já fez, já no tempo de Deus ele já fez. Porque você acabou de ler em Efésios 1:3 que nós somos abençoados com todas as sortes de bênçãos. Se o seu casamento também está em todas as coisas, todas as sortes, acabou. Acabou. Não tem história. Então, na verdade, a gente precisa crer do jeito certo para desfrutar do jeito certo. Quando eu entendi essas coisas, eu comecei a orar do jeito certo e comecei a desfrutar do jeito certo. Outro ponto importante, eu quero que vocês aprendam a viver as emoções de quem já alcançou. Eu ficava pensando assim, Senhor, obrigado porque minha esposa já voltou, obrigado porque a gente está bem, obrigado porque está tudo maravilhoso, porque nosso casamento é bom. Aí eu começava a ver, eu via.
Eu pregando para uma plateia assim grande, eu via, ficava pensando naquilo. Eu via, falando de casamento para as pessoas, eu via. Ou seja, a minha fé estava naquilo. Aí eu via pregando para um monte de gente, falando para um monte de pessoa e tal. E eu não via ainda que eu ia ser terapeuta, mas eu me via pregando para as pessoas. O que acontecia automaticamente no meu coração naquele momento? O meu coração se enchia de alegria. Quando você está alegre, você agradece de outra forma. Você tem certeza diferente. Eric, me prove que isso é verdade, que o nosso medo ou a nossa fé transforma as coisas em realidade. Exatamente, trazer a existência. A gente faz isso na outra ponta, quer ver? Pense aí, por exemplo, meu marido tá com a amante. Aquela biscate desgraçada acabou com o meu casamento. Aí o que acontece com o nosso coração? O nosso coração fica cheio de peso, cheio de dor. Então a gente fica remoendo aquela sensação ruim, aquele pensamento ruim, aquela emoção difícil. E você vai desfrutar disso. Agora muda o ponto, muda, transforma. Faz essa mudança de mente, esse shift on your mind. Muda sua cabeça, muda sua cabeça. Pensa de outra forma, começa, Pai, graças te dou pela restauração completa do meu casamento. Você fica alegre. Aí eu quero que vocês pensem agora. Fecha todo mundo ali, vai. Fecha todo mundo ali. Fecha. Pensem em vocês. Domingo de manhã. Tipo às 11h30. Tá terminando a Fórmula 1. Seu marido tá lá com a churrasqueira ligada. E o churrasco ficando pronto. E você numa casa linda. Pensem. Uma casa linda, cheia de grama. Assim em volta, e um monte de criancinha catarrenta correndo para cima e para baixo, são seus filhos, e pega a bola, e o menino cai, levanta, aquela alegria de seus amigos, aí seus parentes lá, meu Deus, o casamento foi restaurado, isso é maravilhoso, isso é muito bom, e todo mundo fica feliz, e todo mundo fica alegre, aí chega seu marido, aquele cara que você estava dizendo que era vagabundo, aquele cara que você estava dizendo que não ia voltar nunca, aquele cara que dizia que não te amava, que não queria, dizendo, eu quero falar para vocês aqui, ó, do que Deus fez na minha vida. Eu quero que vocês creiam que o casamento de vocês vai ser restaurado. Eu quero que vocês creiam nisso. Tira os olhos da mentira, tirem os olhos do engano, tirem os olhos do erro, tirem os olhos do pecado, tirem os olhos da mentira, tirem os olhos do que não vem do Senhor. Não creiam nas mentiras de Satanás sobre as vidas de vocês. Não creiam. Creiam no que Deus quer te dar. E o que é que Ele quer te dar? Todas as sortes de bênçãos. Preciso desenhar para vocês entenderem. Eu tô falando, o Espírito Santo me lembrando mais coisa para falar aqui. É importante que todo aquele que crê, entenda que o Pai é galardoador daqueles que o buscam. Galardoador, ele dá galardão, ele presenteia, ele abençoa, ele ama dar. Deus, o nosso Pai, é um Deus que ama dar as coisas para nós. É isso. Esse é o ponto. Essa é a questão. Só que nós, a nossa sociedade ocidental, tem uma relação, naturalmente, né? Tem uma relação ruim com os pais. Então a gente pega e fala, pô, Deus é nosso Pai. Aí você tem um padrão, né? Que você vive na sua vida de paternidade. Aí você acha que a relação ruim que você vivia com seu pai é o padrão que Deus vai tratar você. Não é assim. Não é assim. Deus é bom demais. Deus se alegra quando você se alegra. Deus está feliz quando você está feliz. Deus está feliz de você chegar assim, quando você chega no trabalho e fala, você foi promovida, minha filha. Te contam lá no trabalho. Aí você está feliz, Deus está mais feliz ainda. Quando você chega para sua esposa e diz, meu bem, vamos viajar para Disney. Você está feliz? Deus está mais feliz ainda. Deus é o nosso provedor. Deus é o nosso Pai. É isso. É isso. É isso. A gente precisa crer que Ele é bom. E que Ele é galardoador. Que Ele é Pai. Que Ele é maravilhoso. Que Ele é fiel. Que Ele já determinou uma série de bênçãos para a vida da gente. Que Ele nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Que Ele já nos deu toda a graça para a gente poder vencer. Então, qual é o grande ponto aqui dessa live? Qual é o grande ponto que a gente precisa compreender? Qual é o grande ponto que a gente precisa fazer? A gente precisa entender que a grande mudança de tudo é uma palavrinha de 2 letras, fé. Você precisa crer. Por que é interessante a gente ler a palavra dessa forma? Você vê, eu li pouquíssimos textos. Li pouquinho texto.
Mas você lê e você lê interpretando. Ah, esse aqui. Ah, e como é que você vai interpretar? Você muda de versão. Aí você vê, ah, é assim, ah, é assado. Ah, é, tá. O Espírito Santo fala comigo aqui, me revela aqui, me mostra aqui. E aí você começa a compreender do jeito certo, você começa a orar do jeito certo, você começa a crer do jeito certo. O que é que aconteceu com você? Você se transformou pela renovação da sua mente. E não vos conformeis com este século. Ou seja, não se conforme com as circunstâncias. Não se conforme com o que você está vendo. Você vai... não vai se conformar com o que você está vendo. Você vai transformar a sua mente para que você desfrute qual é a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus na sua vida. Não é difícil. Não é fácil. Amém? Acho que é isso. Acho que é isso. Deixa eu ver se é esse. Tá aí, deixa eu ver se tem mais. Eu anotei aqui no instante. Aí, ó, 1 Coríntios, ó que massa. 1 Coríntios. 1 Coríntios. Cadê Jesus? 1 Coríntios 18, 23. 18? Não tem esse texto, não. Errei. Ah, enfim. Talvez seja 2 Coríntios. 2 Coríntios. Não, mas não. Errei mesmo. Mas é basicamente o seguinte. Dizendo que, na verdade, a fé é loucura. Loucura. Comece a ler, a crer em coisas muito loucas. Comece a crer em coisas ridiculamente malucas. Comece a ter um nível de fé louco. Louco mesmo. Deus vai adorar. Deus gosta de gente que tem fé maluca. Não tem uma fé ordinária. Por exemplo, quer ver uma coisa? Eu oro por umas coisas muito doidas. Eu oro assim, Deus, graças te dou pela restauração de todos os casamentos do mundo. Eu oro assim. Do mundo todo. Todo mundo, todo mundo mesmo. Isso mostra o quê? Uma loucura na nossa cabeça, mas na verdade é o quê? Deus precisa de pessoas que intercedam por causas grandes. Isso não é megalomania, não. É simplesmente entender qual é o padrão de funcionamento de Deus que é diferente do nosso, no padrão de Deus, no prisma de Deus, na forma de Deus enxergar as coisas. As coisas funcionam de outra forma. É como se a gente tivesse assim, uma autoestrada e tivesse uma faixa da esquerda que é a faixa rápida, né? E tem lá uma Lamborghini Urus, aquela top lá, um carro de 3 milhões e meio. Aí você olha assim e você fala, puxa, carro bonito. Aí quando você olha pra dentro, tá aqui no banco do motorista, Jesus. E tem na chave da Lamborghini, tem lá seu nome. Pensa no seu nome aí, tá lá, ó. Aí você, oxi, a Lamborghini é minha? É, tá bom. Aí Jesus fala, entre no carro. Opa, autopista porque eu dirijo muito. Eu faço curva como ninguém. Eu faço reta como ninguém. Eu dirijo muito bem. Então o que é que Jesus está dizendo para você? Deixe eu conduzir a sua vida. Deixa eu conduzir a sua vida. Aí você fica dizendo, não, Jesus, eu não quero que você dirija a Lamborghini que é minha, que você está dirigindo. Ou seja, eu estou falando nossa vida numa outra frequência. Aí você fica, eu quero andar de HB20 lá no cantinho. Não faz sentido. Não faz nenhum sentido. Você está andando na faixa lenta lá da direita e Jesus te chamando, filho, senta aqui no carro que eu vou te guiar, eu vou te conduzir. Essa highway aqui te leva para bênçãos, essa highway aqui te leva para fé, essa highway aqui transforma teu casamento. Sabe por quê? É lá na faixa da esquerda que a vontade de Deus que é boa, perfeita e agradável. Abram a cabeça de vocês, gente. Eu sou cristão há muitos anos. Eu sou cristão há agora 34 anos. Mas eu passei por um momento que eu não estava tão legal e tal. E na verdade eu me converti de verdade há 2 anos. E do nada Deus pegou e falou comigo. Falou, filho, sempre foi mais fácil, sempre foi mais simples, sempre foi mais correto você me obedecer. Porque a minha vontade é boa, perfeita e agradável para você. Aí você fica querendo andar de HB20 e eu já lhe dei uma Lamborghini, animal. Abra a sua cabeça e ouça o que eu estou te dizendo. Não tem dificuldade. Então, palavra do dia que Jesus quer te levar para andar de Lamborghini.
Mas essa é a bênção de Deus pro casamento de vocês. É esse entendimento que eu quero que vocês tenham. É esse nível de compreensão que eu quero que vocês desfrutem de verdade. Né? Quando a gente para pensar nessas coisas e ver que, na verdade, Deus é mal interessado em restaurar nossa casa, que pensar, olhar para as circunstâncias, não é o que Ele quer pra gente. Ele simplesmente quer pra você uma vontade, Ele tem uma vontade, melhor dizendo, boa, perfeita e agradável. Amém? Ó, alguém ali, ó, não zombe do meu carrinho. A HB20 é bom também, mas eu vou lhe dizer que andar de Lamborghini com Jesus no volante é muito melhor. Então o que é que eu tô querendo abrir a cabeça de vocês? O que eu tô querendo dizer pra vocês é que tem um Wi-Fi celestial, um Wi-Fi perfeito, assim, com conexão direta com Deus, que é o quê? O Espírito Santo. Aí a gente fica às vezes se prendendo a coisas que a gente está vendo ali com Wi-Fi ruim, internet de escada, mas Jesus tem um Wi-Fi perfeito de conexão conosco, que é o Espírito Santo. Então abram os corações de vocês para essa palavra, abram o coração de vocês para o que Deus já fez para vocês. Amém? É isso. Bora orar. Eu anunciei pra galera, foi live de oração e terminei que eu não tô orando, tô pregando aqui um monte. Mas ó, eu prometi, eu vou fazer. Vou começar a fazer live esse horário, 10 horas todo dia. Bora? Vocês topam? Mas vocês têm que divulgar. Vocês têm que divulgar. Amém? Vamos orar? Ah, o pessoal dizendo, Corolla Honda Civic. Bora orar? É o tempo que eu tenho pra fazer live. Eu atendo o dia todo. Não tenho, só posso de noite. Um pouquinho mais tarde, depois que o Oli já dormiu. Vamos orar? Pai querido, graças te dou, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso. Obrigado, Pai, porque o Senhor já colocou nos nossos corações a Tua fé. Obrigado, Pai, porque a gente acabou de ler aqui na Tua palavra, Senhor, que o Senhor nos predestinou. Obrigado por ter acabado com essa história de livre-arbítrio aí, de quem está no erro, de quem está no pecado, porque só tem dois tipos de escravidão, Jesus. Ou escravo, Senhor, de Ti, ou escravo do pecado. E o Senhor nos escolheu para sermos escravos de Ti. Graças te dou pela transformação no coração de todos aqui, de todo mundo que está vendo essa live agora, de todas as famílias que estão vendo estão sendo representadas aqui. Graças te dou, Senhor, porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é fiel. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor já nos deu graça para fazermos a Tua vontade. Muito obrigado, Pai, porque a união do casamento, na verdade, representa uma união entre Cristo e a igreja, como dizem Efésios. Muito obrigado, Pai, então, porque a Tua palavra é de restauração para todos. Graças te dou porque Tu és maravilhoso, Pai. Graças te dou, Pai, porque Tu és fiel. Muito obrigado, Senhor, porque a única coisa que o Senhor não pode fazer é mentir. Então o Senhor já disse que seu Deus é Deus de família, que vamos morar contigo no céu. O Senhor já nos abençoou com toda a sorte de bênçãos. Nós cremos em Ti, Senhor. Cremos em Ti. Eu quero, Senhor, que todas as pessoas que estão ouvindo aqui realmente se sintam conectadas com esse Wi-Fi celestial, que é exatamente a ação do Espírito Santo no coração de cada uma delas. E que as crenças, Pai, os pensamentos, Jesus, sejam completamente mudados, sejam completamente transformados, sejam, meu Deus, de fato mudados por completo, por novas crenças, por um novo entendimento, por uma nova fé, por uma nova paz. Que a paz do Senhor inunde o coraçãozinho de cada uma delas aqui. Que cada uma dessas pessoas, meu Deus, durma com o coração quente, durma com o coração aquecido, durma com o coração profundamente transformado, porque simplesmente o Senhor é bom e o Senhor é galardoador de quem te busca. Ou seja, o Senhor ama dar para quem te busca. O Senhor é esbanjador de amor, esbanjador, Pai, de coisas boas, porque essa é a tua natureza. Nós amamos, Pai, amamos muito, Pai, estar na Tua presença, amamos muito, Jesus, estar contigo e queremos relacionar contigo dessa forma, Pai, conversando abertamente, como um pai que se relaciona bem com o filho. Obrigado, Pai, porque o Senhor nos deu essa graça de viver essas coisas em Ti. Que tem pessoas, Pai, aqui que tem problemas com os pais, que tiveram um padrão errado de entendimento do que é paternidade. Que isso seja refeito agora, Pai, pelo Teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Que elas sintam o coração delas sendo profundamente transformado, que as lacunas que foram deixadas, Pai, mediante uma má criação, sejam repreendidas agora em nome de Jesus. Eu creio nisso, Pai, que elas creiam também, Pai. Muito obrigado, Pai, porque o Senhor já nos deu a Tua fé, que o Senhor já nos deu a Tua paz, que o Senhor já transformou o nosso coração, o Senhor já criou aqui, Pai, pessoas que vão ser bons maridos, boas esposas, serão casais restaurados que vão restaurar outros casais. Graças te dou pela restauração completa de todas essas pessoas aqui.
pessoas que vão assistir depois, pessoas que vão ser tocadas pelo que conversamos hoje aqui. Que o teu reino, Pai, de fato, venha por completo na vida de todas as pessoas. Que as pessoas aprendam, Pai querido, a acessar, meu Deus, a acessar tudo o que o Senhor já deu, tudo o que o Senhor já nos garantiu, que é o quê? Todas as sortes de bênçãos, que eles creem nisso e que seja retirada, seja repreendida, seja aniquilada toda mentira, aniquilado todo engano, toda dureza de coração, todo tipo de incredulidade. Graças te dou porque o Senhor é maravilhoso, porque o Senhor é fiel, porque o Senhor da nossa restauração. Que essas palavras, Pai, que a gente conversou aqui, Pai, venham, batam fundo no coração delas e gerem todas as transformações que são necessárias e que o Senhor já determinou. Que as pessoas creiam aqui que são plenamente abençoadas em Ti, que são plenamente transformadas em Ti. Graças te dou por isso, Pai querido, em nome de Jesus, Senhor. Amém. Amém. Glória a Deus pelas vidas de vocês, queridíssimos. Vou deixar salvos, sim. Como é que não deixa? Um beijão pra vocês. Durmam bem, durmam em paz. Estejam orando por mim, estejam orando pelas restaurações dos outros casamentos dos queridos, em nome de Jesus. Amém. Até mais. Boa noite.